Olá, querido aluno, olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal do Instituto Timóteo, a sua escola de teologia. Meu nome é Jarber, sou pastor assembleiano, professor da Escola Bíblica Dominical e venho até você por meio do YouTube para abençoar a sua vida com alguma contribuição. Nós estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical do ano de 2025, sendo que nesses vídeos nós estamos estudando a revista da classe de adolescentes, cujo tema central é o amor na vida cristã. E eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal. Gente, não custa nada e isso nos ajuda, isso nos abençoa. Então se inscreve aí no canal, não vai custar nada a você. O máximo que você vai receber é uma notificação de que nós postamos vídeo novo no canal. Não te custa nada, muito menos tempo, então você estará nos abençoando, porque nós que produzimos esses conteúdos, há um investimento da nossa parte. Nós não estamos aqui pelo retorno, porque não há retorno a não ser o retorno intelectual, o retorno do conhecimento adquirido. Nós iniciamos para beneficiar os professores da nossa igreja e entendemos que há outros professores espalhados pelo Brasil que precisam de uma orientação, de uma instrução, tá bom? Eu quero, antes de entrarmos no assunto da lição desse domingo, pedir desculpas a você. Por quê? Porque o mês de outubro, diferente de todos os outros meses do ano, é para mim o mês mais corrido, onde eu dedico tempo a atender alguns convites para ministrar seminários a respeito da Reforma Protestante. É por isso que nessa videoaula você não vai ter uma aula dinâmica com o benefício dos slides. Eu tive tempo para estudar, eu não viria aqui se eu não estudasse, até porque eu ando sempre com as minhas revistas, bíblias e livros que eu julgo necessários nas minhas viagens. Por exemplo, agora mesmo eu estou numa hospedagem, gravando com o meu celular. Provavelmente o áudio não estará como as outras videoaulas, exatamente por falta de tempo de preparar os slides. E os slides são fruto, resultado daquilo que nós pensamos, daquilo que nós meditamos. Nós preparamos os slides à medida em que nós vamos dando aula ali, sem ninguém nos ouvindo, sem ninguém nos vendo. Então os slides são fruto de um esforço. E eu não tive tempo para fazer esses slides, apenas tempo para estudar, sentar diante de uma câmera de celular e tentar oferecer a você um conteúdo. Então conteúdo você terá, não terá tão dinâmico quanto as outras, com benefício dos slides, tá bom? Tendo feito essas considerações e dependendo do teu perdão, da tua desculpa, vamos para o assunto da lição de número 2, que será estudada no próximo domingo, cujo assunto é o amor que salva. É interessante, como eu falei na aula anterior, tanto juvenis como adolescentes, nós temos esse mesmo tema, o amor na vida cristã, e outra turma andando em amor. E nós encontramos na lição de hoje o amor que salva. Qual é o amor que salva? É o amor de Deus, óbvio. Porém, esse amor de Deus, ele é comunicado. Em teologia nós estudamos isso na doutrina dos atributos, das características, das qualidades de Deus, que são muitas. E dentre os atributos existem aqueles que nós chamamos de incomunicáveis, aqueles que Deus não comunica, não compartilha com o ser humano. Por exemplo, Deus é eterno, nós não. Deus é perfeito, nós não. Deus é onipotente, nós não. Deus é onisciente, nós não. Mas também há os atributos comunicáveis, aqueles que Deus, em certa medida, compartilha com o ser humano. Por exemplo, Deus é amor, nós também podemos amar. Deus é justo, nós também podemos viver em justiça. Deus é bom, nós também podemos cultivar a bondade. Deus é longânimo, nós também podemos inibir a ira e exercermos a longanimidade. Atributos que Deus compartilha com o ser humano e atributos que Deus não compartilha. E o amor de Deus, como diz a carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 5, como benefício da justificação, esse amor é derramado sobre nós, é despejado sobre nós. Por isso nós temos a obrigação, o dever, a responsabilidade cristã de exercitar o amor na vida cotidiana. A mensagem, que seria o texto base, o texto áureo da lição de adolescentes, é João 3,16, um texto bem comum, bem conhecido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor declarado, amor provado, o amor que precisa ser aceito, correspondido. A você que é professor dos adolescentes, você não precisa se preocupar, desde que você tente seguir os objetivos da lição. Não precisa, nós temos aí 50 minutos, uma hora de aula, a depender dos recursos que você usa, o tempo ficará pouco. Mas se você alcançar os objetivos, que é apontar o amor como atributo, nós vamos falar mais um pouco sobre o que é atributo. Amor não é um mero sentimento, amor não é uma mera emoção, o amor é muito vasto, o seu conceito a experiência do amor é muito vasta. Então, apontar o amor como atributo, em segundo lugar, destacar que o amor ao próximo é uma resposta do amor de Deus em nós. Eu não posso amar o próximo a não ser que Deus nos ame. Estou aqui passando a mão na cabeça do Caleb. Dá um oi aí pro povo, Caleb. Olá, pessoal! Pronto, Calebinho que viaja comigo, dependendo da distância e do objetivo, né? E terceiro, ressaltar que o amor se demonstra em ações. Na vida cristã, nós somos desafiados todo dia a evidenciarmos esse amor na vida cristã. Mas vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Professor, busca aí nos recursos, né? Eu falei na primeira aula que não há lição mais rica em recursos do que a lição de adolescentes. Então vamos lá, o primeiro ponto: Deus é amor. Deus não existe sem amor. Primeiro porque Deus é triuno. Deus é uma unidade de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, amor é correspondido, e não existe amor correspondido, não existe amor compartilhado só com uma pessoa. Então Deus é amor, Jesus é a expressão do amor e o Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nós. E o primeiro tópico desse ponto, Deus é amor, é o que significa atributo. Gente, nos estudos em teologia, a doutrina dos atributos é a doutrina das características de Deus. Deus, ele não pode ser definido por um nome. É por isso que ele se identifica por vários nomes. O Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que fere, o Deus que faz descer a sepultura, o Jeová, o Deus que provê, né? Então, Deus é conhecido por suas obras e as suas obras refletem o seu caráter. Então, Deus não pode ser definido por um nome. Ah, o que é Deus? Você não tem como definir Deus com uma palavra, com uma frase. Deus é indefinível, por assim dizer, por causa da sua totalidade majestática. É incomensurável, é insondável. Então, a doutrina dos atributos estuda o caráter de Deus, as características de Deus. E como o caráter de Deus é revelado? Das suas obras, através do que ele faz. Na mentalidade antiga, havia um Deus para cada coisa. O Deus da fertilidade, o Deus do sol, o Deus da lua, da noite ou do dia, o Deus disso, daquilo outro. E o relacionamento de Israel, que saiu do Egito, é uma experiência singular, porque eles vão aprendendo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus de todas as coisas. É o Deus que tudo faz, é o Deus que abre o mar, que fecha o mar, é o Deus que fere, é o Deus que sara, entende? Então eles vão vivendo, vão experienciando dia após dia que o Deus deles é um Deus singular. Deus não precisa da ajuda de outro para fazer o que ele faz. Então, por meio das obras de Deus, Deus é conhecido. Além das obras de Deus, os nomes de Deus. O Deus que faz isso, o Deus que faz aquilo outro, o Senhor dos exércitos, né? Então, isso é atributo de Deus, característica de Deus. Quais são os atributos do pastor Jarber? Atributos físicos, né? Meio calvo, míope, alto, usa óculos, são atributos físicos, visíveis. Atributos, né, morais ou atributos relacionais, aí pessoas mais próximas a mim podem definir melhor: temperamento forte, bom humor, quando necessário, na maioria das vezes, né? Então, à medida em que nós convivemos com uma pessoa, nós podemos
apontar traços da sua personalidade. E isso acontece com Deus. E o que nós temos do caráter de Deus, do perfil de Deus, é a partir da relação desse Deus com o seu povo. Tá bom? E hoje, da relação desse Deus conosco, da nossa relação com esse Deus. Pedro vai dizer na sua carta que o Senhor nos chamou das trevas para a luz, com o fim de anunciarmos as virtudes desse Deus que nos chamou. Como é que nós vamos falar da virtude de alguém se nós não convivemos? Se nós convivemos com alguém, nós podemos até ouvir alguém que não conhece falando mal. E a gente diz, não, fulano de tal. Não é assim. Não é, você não conhece. Certo? E existem pessoas que só conhecem o lado negativo das pessoas. Então precisa de relacionamento, de vivência, de experiência. Assim funciona o nosso relacionamento com Deus, para que nós possamos conhecer ainda mais esses atributos, para que nós possamos conhecer o seu amor. O povo de Israel experimentou tanto o amor como a ira de Deus. Tanto a misericórdia como a justiça de Deus, né? E ainda hoje experimenta isso. Então o amor é um atributo de Deus. É parte essencial do caráter de Deus. Deus não existe sem o amor. E o segundo tópico, o Pai revela esse amor. Se esse Deus é amor, ele evidencia o seu amor. Não só quando Cristo veio à Terra. Deus evidenciou o seu amor em toda a história de Israel. Em meio aos castigos, em meio às disciplinas, em meio às chamadas de atenção, Deus, apesar das destruições, das mortes, dos cativeiros, Deus preservou o seu povo, pelo menos o remanescente dele. Então nós temos no Antigo Testamento não um Deus irado, mas um Deus amoroso. Esse conceito de um Deus irado no Antigo Testamento e um Deus esbofeteado no Novo Testamento que é amoroso, isso é um equívoco. A Bíblia evidencia o amor de Deus, inclusive em Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo, estava lá o homem e a mulher sofrendo as consequências do erro, Deus vai ao ser humano. E apesar, por exemplo, maldita é a terra por tua causa, mas essa terra maldita vai te dar comida, vai te dar água, é dela que você vai tirar o sustento. Se isso não é amor, é o quê? Então, pare de atentar para os que dizem assim, olha, o Antigo Testamento é lei. Sim, mas é amor também, é manifestação da graça também. Então é assim que nós vemos o primeiro ponto da lição. O primeiro ponto, Deus é amor, aprendemos no primeiro tópico o que é atributo, e no segundo tópico esse Deus que revela o seu amor especificamente, não somente, especificamente, de forma mais intensa com Cristo tendo vindo a essa terra. Então, professor, uma observação para você, atente aí para esse auxílio didático, né, que vai falar da sua comunicabilidade, melhorar a sua comunicação, tem aí uns recursos bem interessantes. Então eu julgo a você, professor, atentar e anotar isso para a sua vida de docente. Nós chegamos ao segundo ponto, o amor humano. Sendo o amor humano, a pergunta é possível amar verdadeiramente, desprovido de condições? O amor humano foi maculado pelo pecado. E esse amor se evidencia por meio de conivência, conveniência, condicionalidade. Existe o amor egoísta. Tá? Nós estudamos na classe de juvenis os 4 tipos de amor nesse trimestre. O amor erótico, marido para mulher, mulher para marido. Esse amor eros, ele não pode existir entre pai e filha, filha e pai, mãe e filho, filho e mãe. É um amor eros, sensual, que é abençoado por Deus dentro do matrimônio. Existe o amor filéu, o amor amizade, o amor relacional, o amor comunitário, relacionamento meu com os meus irmãos, com os meus pais, com os meus amigos da igreja, com os meus amigos fora da igreja. Meu amor por essas pessoas não pode ser erótico, não pode ser eros. Existe o amor ágape, que é o amor de Deus que é derramado em nós, que nos faz equilibrar o amor eros e o amor filéu. Então, aqui na lição de adolescentes, nós temos esse amor humano que existe e que precisa ser regenerado, transformado. E isso é mudado a partir do momento que nós, enquanto pessoas, somos mudados. E o primeiro tópico vai dizer, nós precisamos estar em Deus. Está em Deus. É o estando em Deus que nos faz perdoar quando somos feridos, perdoar quando somos enganados. Chega um ponto que a gente tem que manter distância.
E esse manter distância é uma prova de amor humano por mim mesmo, porque eu não posso amar os outros ao ponto de não me amar, como eu também não posso amar a mim mesmo ao ponto de deixar os outros que se deem para lá. Há um equilíbrio. Então eu preciso estar em Deus, porque estando em Deus, eu vou manifestar o meu amor relacional com o meu cônjuge, o meu amor relacional com os que são próximos, igreja ou fora da igreja, é o amor de Deus. Eu estando em Deus, é eu que vou viver esse amor. Recentemente, assassinaram um ativista político conservador e a sua esposa, em público, perdoou, seu algoz perdoou aquele que o assassinou. Isso não vai fazer aquela mãe de 2 filhos órfãos ir atrás desse assassino, beijar, abraçar e dizer, olha, não prende ele não, ele precisa cumprir as exigências da lei. Mas ela liberou o perdão. Essa pessoa pode ficar tranquila que ela nunca vai mandar assassiná-lo, batê-lo, nunca vai mandar exterminá-lo, nunca vai pagar alguém no presídio para causar danos a ele. Ela perdoou. Entende? E esse perdão não é demonstrado aí, não, tira ele da cadeia, não. É no sentido de não cultivar em si ódio, ira, aversão, sentimento de vingança. Por isso que eu falei no início que na vida cristã nós somos desafiados a viver isso. O segundo tópico, o amor é uma atitude. Se nós estamos em Deus, as nossas atitudes vão revelar que nós estamos em Deus. João vai dizer assim, aquele que diz que ama o seu irmão e anda nas trevas, ele não conhece a Deus. Como é que anda em Deus, conhece a Deus, é habitado por Deus e vive uma vida desregrada, uma vida irresponsável, uma vida dissoluta? Então precisamos estar em Deus para que as nossas atitudes sejam atitudes de amor. Inclusive quando o pai disciplina o filho, quando o pai chama a atenção ao filho, chama-o para a razão, é uma atitude de amor. Terceiro e último ponto, o amor presente em nosso dia a dia, tendo como primeiro tópico, Deus nos conhece. Ele sabe que nós falhamos. Ele sabe que nós somos limitados, que nós somos frágeis, que às vezes nós não temos como perdoar aqueles que nos têm ofendido, nós não temos como amar os nossos inimigos. Deus nos sabe, Deus nos conhece. Deus sabe o íntimo do nosso coração, mas Ele também conhece quando há desejo, quando há vontade. Senhor, me ensina, me ajuda, me motiva, faz em mim, trabalha em mim. Então Deus nos conhece, Deus sabe das nossas limitações, como também sabe se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Então Deus nos conhece, Deus sabe se no íntimo nós temos esse desejo de liberar o perdão, de viver o amor, como também não estou nem lá. O segundo tópico do terceiro ponto vai nos dizer que a fonte do nosso amor, ela é divina. Voltando ao primeiro tópico do segundo ponto, nós precisamos estar em Deus. Deus é amor e nos amou. Eu preciso amar em resposta ao amor divino. Eu preciso corresponder a esse amor. E esse amor, ele é tanto horizontal. Esse amor é evidenciado com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que me cercam, com as pessoas com quem eu me relaciono. E também é um amor vertical, o meu relacionamento entre Deus e eu. Então é um amor não só perdão, a expressão não só é equivocada aqui. Esse amor cristão não é orgulhoso, não é avarento, não é egoísta, não. Esse amor é evidenciado, mais do que em dar esmola. Esse amor cristão é evidenciado quando nós oramos por alguém, intercedemos por alguém. Então, nós precisamos buscar em Deus esse amor, essa fonte inesgotável, para que nós possamos viver dia após dia o amor de Deus, nosso Senhor. Portanto, querido adolescente, vocês estão vivendo um período de transição, em que o seu corpo está mudando e você está se preparando para a vida adulta. São muitos desafios, são muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas incertezas, muita vontade de querer saber tudo ao mesmo tempo. Minha orientação a você é: não se aparte de Deus. Não recuse a ajuda de Deus. O amor, você não vai entender apenas conceitualmente. O amor é isso. O amor se conhece vivendo, se conhece praticando.
O amor cristão é mais do que o amor por um namorado, por uma namorada. O amor cristão é mais do que o amor filéu, é que mantém todos esses tipos de amor sob a vontade de Deus, sob o amor de Deus. Portanto, querido adolescente, não desperdice o seu tempo como fez Salomão, buscando contentamento em outras coisas a não ser em Deus. Por isso que ele encerrou a sua vida já velhinho, sem poder voltar atrás, dizendo assim: lembra-te do teu Criador, jovem, quando você ainda for moço. Ou seja, não espere ficar velho. Não há contentamento entre a coisa, embora você viva muitas coisas boas, experimente muitas coisas fantásticas, a contentamento verdadeiro só existe em Deus. Você, adolescente, tem uma vida inteira pela frente e tem tanta coisa boa para ser experimentada. Que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria para você viver essas coisas com base no amor de Deus. Queridos, eu fico por aqui, agradeço a você pela atenção. Nós voltamos na próxima semana com a lição de número 3. Ficamos por aqui, espero ter sido bênção na tua vida. E por gentileza, dê um like, se inscreva em nosso canal, deixe um comentário e, por favor, me apresente à sua igreja, me apresente aos seus amigos. Compartilhe esse vídeo na sua igreja, no grupo de jovens e deixa Deus abençoar você. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.